Olá, está começando mais um X da Questão aqui pela UX TV. O nosso assunto de hoje é jovens na política. E a questão que baliza a nossa discussão é: será que o jovem de hoje participa de forma tão ativa quanto participavam os de décadas passadas? Para conversar sobre isso conosco, estão aqui as professoras da Universidade de Caxias do Sul, a Maria Elisa, que é professora de Psicologia, a professora Deise, que é professora de História, e está também o Ricardo, ele que tem todo o envolvimento aí com o movimento político. É só um tempo de um intervalo bem curtinho e a gente volta na sequência para dar início ao nosso bate-papo. Estamos de volta com o programa X da Questão. Hoje eu, Adriana Antunes, substituindo o professor Jaco Hoffman, mas no próximo programa ele já vai estar de volta. A gente vai estar conversando hoje a respeito da questão dos jovens na política. E para bater esse papo, estão aqui as professoras da Universidade de Caxias do Sul, a professora Maria Elisa, que é prof de Psicologia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Também a professora Deise, que é professora de História. Obrigada, professora. Eu que agradeço. E está também conosco o Ricardo, ele que tem toda uma história e um histórico com relação ao movimento estudantil, né, Ricardo? Seja bem-vindo. Obrigado, saudar a UX TV, né, por abrir esse espaço desse debate tão importante que é a juventude. É verdade. E eu queria começar conversando contigo. A gente tem uma impressão de que o jovem de hoje já não está tão envolvido assim com as questões referentes à política. Algumas pesquisas até acabam demonstrando isso. O que tu acha, já que tu tem toda uma trajetória, todo um envolvimento aí com isso? Bom, Adriana, então saudar a Adriana, saudar a professora Maria Elisa, a professora Deise. Eu acho que a juventude, se nós compararmos, até nós comentávamos isso antes do programa, se nós compararmos a atuação, a organização e a mobilização da juventude nos tempos de hoje, compararmos com décadas passadas, como tu inclusive abriste o programa, nós vamos constatar de que, de fato, hoje a juventude tem menos organização, mesmo as lutas juvenis acabam tendo um menor impacto hoje na sociedade, o que não quer dizer que temos uma desmobilização ou um refluxo dos movimentos juvenis. Mas comparados a outros tempos, particularmente se nós pudermos citar aqui a própria luta de construção da Petrobras, né, lá no início da década de 50, né, no decorrer, o próprio processo de resistência à ditadura militar que foi implantada em nosso país, né, naquele período, a União Nacional dos Estudantes, que eu fiz parte, junto com outros movimentos juvenis, naquele período protagonizaram a luta política do país. Né? A UNE não representava na época só os estudantes, ela conseguia congregar o conjunto dos jovens, né, envolvidos com a política. E com certeza, naquele período, particularmente, houve um envolvimento muito grande, a juventude protagonizou a resistência à ditadura, né, junto com outros movimentos sociais, é claro, né, o que desencadeou o processo de abertura política, enfim. De democracia. Então, acho que, se compararmos aquele período, nós vamos ter essa constatação que parece um pouco cruel e desmotivante para nós, né? Mas, com certeza, hoje a juventude, eu compararia, né, a juventude naquele período de maior protagonismo, eram lutas mais gerais. A juventude enxergava muito o inimigo era a falta de democracia. Era mais visível, talvez, era a falta de liberdade, então eram lutas que buscavam esse sentido. Hoje a luta da juventude, ela está mais diluída, né, em busca de direitos, né, a própria organização da juventude é diferente do que era naquele período. Então, acho que essa comparação, por mais do ponto de vista objetivo, ela se constate, né, a gente não pode levar isso a cabo, até porque a juventude tem um potencial de mobilização muito grande e acho que é isso que as entidades hoje organizadas na sociedade buscam, né? Prof. Maria Elisa, e não tem uma questão também de próprio de adolescente? Eu penso que tem muito a ver com, quando tu fala assim, a juventude do tempo, lá da década de 60, bom, não é a mesma juventude. E as mudanças estão acontecendo em termos de geração de 10 em 10 anos. Quer dizer, um jovem hoje de Nossa, 18... tão rápido assim, de 10 em 10? Uma vez era de pai, mãe, vô, né? Sim, davam agora 30 anos, né? Isso, de 10 em 10 anos a gente considera uma nova geração. Então, eles realmente são diferentes. E acho que o mundo, a globalização, tudo isso fez com que houvesse uma grande transformação. E aí está a geração Y falada, né? Aparecendo como uma geração muito individualista, que essa organização que tu fala eu entendo como menos organizada,
porque eles se vinculam via internet, muito mais pelas redes sociais, onde é só um desabafo, mas não sei quanto é uma organização. Né? Não tenho presente assim que eles se organizem. Mais concreta. Isso. A ação deles é meio de desabafo, assim, bota lá, sou contra não sei o quê, o professor não sei das quantas, mas... Se organizam muito rápido. Se organizam muito rápido, não sei se a organização se colocam muito rápido, pegam informação muito rápido, mas me parece que um pouco dessa rapidez faz com que não tenha uma construção de pensamento, de objetivo. Fica só um desabafo. Outros se associam, todo mundo né, deu sua desabafada e aí deu. Então, a ação não acontece. Até porque dentro da internet tu consegue mobilizar, de repente, né, num piscar de olhos, tem 20 mil pessoas ali organizadas. Aí você vai fazer realmente um protesto na rua, uma passeada, você não consegue juntar 5. Isso, mas é nisso. Quando eu encontro 20 mil, por exemplo, eu já estou satisfeito. Tem 20 mil pensando como eu. Mas pelas características dessa individualidade da sociedade, ele vai indo para uma direção assim, bom, alguém vai fazer alguma coisa, não sou eu. E acho que isso não está só no adolescente, acho que isso também aparece nos adultos. Né? Numa coisa muito mais protegida por não ter ação. Né? Prof. Deise. Escutando a professora Maria Elisa e o Ricardo, acho que a gente pode complementar dentro dessa questão o próprio processo de construção de democracia, né, com abertura política. O Ricardo citava o momento do movimento estudantil, né, antes da ditadura. Então, a gente pode dizer assim que existe uma característica antes da ditadura e após a ditadura, né? Então, se a gente for pegar um contexto histórico, porque o movimento estudantil não está longe dos movimentos sociais, né? Então, claro, o movimento estudantil é um movimento social. Se a gente for analisar, não vamos pegar a colônia nem império brasileiro, que a gente tinha a escravidão, então realmente não dá para falar de cidadania. Mas se a gente for pensar o processo da construção da república no Brasil, né, grande parte da historiografia já coloca que o povo assistiu bestializado, né, porque, ou seja, as pessoas não tinham um entendimento muito claro de que mudança estava sendo realizada naquele momento na história, né, de organização, de proposta social, de organização, né. Então, mas não quer dizer que não houve, né, e não houveram vários movimentos sociais, né, e historicamente sempre tratados como casos de polícia. Creio que a ditadura militar, ela contou naquela época, principalmente ali de contestação à ditadura militar, de 3 grandes movimentos sociais. O movimento estudantil, né, as ligas camponesas e os trabalhadores. Tanto é que vários teóricos olhavam e cientistas políticos olhavam o Brasil naquele contexto da década de 60 e diziam que o Brasil estava irreconhecido porque o quarto poder no Brasil, naquela época, era o sindicato. E a ditadura tem esse projeto vencedor, né, que ela pode ter acabado, né, ter ido embora para os quartéis, os militares voltaram para os quartéis, mas ela foi um projeto cultural vencedor. Ela conseguiu trazer essa ideia do achatamento cultural, tirou as pessoas do espaço público. Então, essa construção de uma democracia, sem mais vivência do espaço público, sem mais sociedade organizada, sem mais pensar no coletivo, no mínimo é uma democracia capenga. Né? Quando a professora Maria Elisa fala em movimentos de redes, de uma maneira ou outra, assim, é o meu interesse. Né? Mesmo que eu tenha 20 adeptos, não, são 20 pessoas adeptas do meu interesse, naquilo que faz bem para minha, que faz bem para minha individualidade. Não para o coletivo. Né? Será que realmente o movimento social hoje está preocupado com a péssima distribuição de renda? Será que hoje o movimento social está preocupado com a fome e com a miséria? Não passa. Se for analisar, não passa. Até porque a política é muito acadêmica. Né? A gente às vezes pensa política só dentro da questão partidária, mas ela é muito maior do que isso. Até porque o aluno, o acadêmico que está sentado aqui dentro, ele vê o Ricardo, vê a mim como concorrentes, né? Não como grupo, né, pensando em transformar essa realidade. O contexto mudou, né? Realmente o contexto mudou, o contexto naquele momento era outro, a reivindicação era outra, mas hoje o contexto de sociedade individualista, de violência, de desemprego, as questões são outras. Né? E como é que fazem, Ricardo? Porque a gente tem uma impressão assim de que quando a gente pensa em movimento estudantil, a gente lembra automaticamente
Claro, são vários momentos, como a Prof. Deise falou, mas lembra especificamente da questão da ditadura. E hoje, dentro disso tudo que as profs contextualizaram, né, da sociedade, como é que faz para mobilizar? Bom, eu acho que essa abordagem, acho que a gente vive ainda, como a Prof. Deise falou, esse resquício um pouco... Nós temos liberdades individuais, né? Mas nós ainda não conseguimos nos organizar, e aí não só a Prof. Maria Elisa também comentou isso, não só a juventude, a sociedade como um todo não conseguiu se organizar em torno de lutas coletivas, a não ser lutas muito específicas, né? Eu acho que, eu entendo esse processo de abertura política, mas chegando até a década de 90, na década de 90, a juventude ali sim, eu acho que esse foi o momento mais brutal para a juventude nessa disputa, nós podemos colocar assim, que as profs colocam da relação política com a relação do próprio consumismo, né, do próprio individualismo da juventude. A juventude foi meio que engolida por isso, né, até porque se nós lermos os jornais, assistirmos TV, enfim, nós vamos ficar condicionados por essa disputa da roupa, da beleza, né, da magreza, e todo jovem também, de certa forma, se apega a isso. Então, acho que as preocupações passaram a ser um pouco mais diluídas. Mas nós temos exemplos concretos, assim, até a própria, acho legal a gente colocar a questão aqui da própria organização dos jovens aqui da Universidade de Caxias do Sul. Nós temos aqui em Caxias do Sul, os próprios diretórios acadêmicos aqui da UX, o Diretório Central de Estudantes, são muito participativos. Até no Congresso da Uni, ocorrido na semana passada, teve uma grande delegação de estudantes, de jovens caxienses que participaram. Então, a gente enxerga essa organização, por mais, né, por menor que ela seja, ela ainda continua existindo. Só acho que nós temos lutas mais diluídas, mas vejo esse período, né, pós-década de 90, início dos anos 2000, com o advento das chamadas políticas públicas para a juventude, né, demonstra que os nossos governantes, seja na esfera federal, estadual, quanto municipal, também começaram a pensar um pouco melhor, né, de como incluir o jovem na participação política. E aí o jovem é muito carente de política pública, né? Seja quando o jovem busca o primeiro emprego, seja quando o jovem busca mesmo o acesso à educação pública, principalmente ao ensino superior, são questões muito complicadas. Mas acho que a juventude continua se organizando de uma forma muito específica, né? E a tarefa justamente é essa, enxergar onde estão as lutas mais gerais da juventude, conseguir organizar e concentrar essas lutas em objetivos mais comuns. Que, sinceramente, se nós tentarmos aqui estabelecer quais são, nós vamos ter muita dificuldade. Vamos conversar porque muito. Hoje a juventude é muito diversa. Então nós vamos ter... Eu vou pedir uma licencinha para vocês bem rápida e a gente volta, inclusive, na sequência, conversando justamente sobre essa mobilização, essa participação de muitos alunos, estudantes aqui da Universidade de Caxias do Sul, nesse congresso que aconteceu lá na Uni. Até daqui a pouquinho.